Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 232 e a gente vai falar hoje sobre Engenheiros do Havaí. Aconteceu que nessa semana várias entrevistas estavam marcadas, tiveram que ser desmarcadas, uma série de contratempos, e eu não queria deixar sem episódios. Então, eu vou retomar uma promessa que eu tinha feito há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, de fazer um episódio sobre Engenheiros do Havaí. Eu espero que vocês gostem, é um formato diferente, é uma fala semi-estruturada, que não foge, claro, da entrevista, né? Mas eu espero que os ouvintes tenham feedback pra gente e que divulguem, porque a gente está precisando de divulgação, a gente está precisando de furar a bolha dos nossos seguidores e alcançar mais gente, porque é importante, até para dar sentido para o nosso trabalho, né? Um sentido de continuidade e perceber que ainda para mais gente continua fazendo sentido. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias a gente tem episódios novos, de quando em quando tem episódios temáticos especiais. Esse episódio é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. O nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Então vamos agora para a nossa conversa sobre Engenheiros do Havaí. Você já ouviu uma multidão gritando a palavra filosofia para uma banda de rock? Essa imagem parece muito absurda, porque uma multidão utilizar a palavra filosofia já é algo muito estranho. Ainda mais colocar a palavra filosofia vinculada a uma banda de rock popular, né? Então, essa imagem acaba, de alguma forma, gerando uma situação absurda. E ela ocorreu no final dos anos 80, na saída de um show em Fortaleza. Os Engenheiros do Havaí foram saudados pelos seus fãs com esse grito de filosofia. Quem me contou isso foi o Carlos Maltz, antigo baterista da banda, em uma entrevista há mais de 10 anos atrás. E essa imagem é muito instigante para a gente pensar como os fãs já percebiam de alguma forma aquela banda como dando para eles um tipo de direcionamento para suas vidas, um tipo de perspectiva que eles consideravam merecer o nome de filosofia. O contraste na época devia ser muito evidente com a Legião Urbana, que muita gente chamava de religião urbana, né? Então, os Engenheiros do Havaí já tinham essa recepção do público diferenciada e estranha, instigante, mas que contrastava muito com a forma como os críticos consideravam aquele grupo como um grupo que não se encaixava em nada, com um grupo que seria brega, que seria de alguma forma pretensioso. As críticas eram muito negativas ao trabalho dos Engenheiros do Havaí, também talvez porque eles vinham do sul do país e tentavam resgatar um tipo de rock progressivo, fora de moda ou dos padrões daquilo que as revistas especializadas em rock consideravam o que seria interessante. Mas a banda fez sucesso, a banda foi uma das mais importantes dentro do cenário do rock dos anos 80, 90, e de alguma forma a gente pode dizer que ela pensou no nosso país e influenciou na vida de muita gente. Nesse episódio eu quero seguir uma conversa a partir de um roteiro semi-estruturado sobre os Engenheiros do Havaí. Eu vou pensar em 3 aspectos para a gente ter essa conversa. Primeiro eu quero falar um pouquinho das origens dele na faculdade de arquitetura e como isso influenciou o trabalho da banda. No segundo momento eu quero falar um pouquinho sobre como eles se aproximaram do existencialismo, mas na verdade de Albert Camus, né? De Sartre, em certo sentido, e como as letras dele incorporam essa perspectiva desses autores. No terceiro momento eu vou trazer um afastamento desse existencialismo nas letras mais recentes, em que você vê surgir uma espécie de sabedoria dos surfistas. Vamos ver o que é isso. Para começar, vamos falar que como a gente arquiteta uma banda de rock, né? O ano me parece que é o ano de 1984, uma greve na faculdade de arquitetura, na faculdade Federal do Rio Grande do Sul, fez com que o curso de arquitetura tivesse aulas até janeiro, e aí o centro, o
diretório dos estudantes resolveu fazer uma festa, né? É isso que o pessoal faz no DCE. Então, por incrível que pareça, os Engenheiros do Havaí surgiram como a banda do show do DCE. E esse título, esse nome, Engenheiros do Havaí, era uma brincadeira já com o contexto ali da faculdade, porque todos os membros da banda vinham lá da faculdade de arquitetura, né? Mas queriam de alguma forma criticar os colegas da faculdade de engenharia, né? Que usavam bermudas de surfista no contexto de Porto Alegre. Então é como se você usasse uma bermuda que era uma forma sem função. É uma crítica que a gente pode colocar assim ambígua, porque você pode pensar que de alguma forma é uma autocrítica, né? Os arquitetos são uma espécie, ou poderiam ser vistos como uma espécie de engenheiros descompromissados, né? Engenheiros do Havaí. Não era esse sentido que a banda tinha, não, mas se você pega o horizonte semiótico, você pode considerar esse aspecto também. Dentro da faculdade de arquitetura, havia ali um embate muito grande, um embate teórico, um embate acadêmico entre as perspectivas modernas e pós-modernas. Mas quando você vê a banda Engenheiros do Havaí se apresentando, Humberto Gessinger no vocal, Carlos Stein na guitarra, que depois foi parte de Um de Nós, Marcelo Pitts no baixo e Carlos Maltz na bateria. Eles trouxeram um repertório estranho, uma versão reggae de Lady Laura, do Trimandão Erasmo Carlos, jingles de produtos como Bolacha Sem Parar, Extrato de Tomate Elefante, além de algumas composições originais, incluído a que deu o nome à banda, Engenheiros do Havaí, a canção. Nessa canção Engenheiros do Havaí, você tem lá uma citação de que eles não queriam ler Albert Camus, eles só queriam ler gibi. Eles não queriam ler Albert Camus, eles só queriam saber de Le Corbusier, né? Le Corbusier é um dos grandes nomes da arquitetura moderna. Então, esse grupo já tinha uma marca ali, um certo alinhamento com a perspectiva pós-moderna. A gente vai ver como isso é importante para a gente pensar os Engenheiros do Havaí como em sua trajetória, né? Para a gente entender isso, a gente vai ter que dar um passo atrás e entender o que seria esse combate entre modernismo e pós-modernismo na arquitetura. É claro que eu vou simplificar, vou reduzir bastante aqui para que a coisa possa fazer sentido. Mas a gente pode pensar que o modernismo trazia a ideia de uma racionalidade que se impunha. Você construía uma casa, uma cidade e modificava ou gerava a forma de vida das pessoas. A ideia seria um predomínio até da engenharia, né? Construindo máquinas de morar, cidades funcionais, grandes cidades funcionais, grandes projetos, né? Em que você de alguma forma moldaria a forma de vida das pessoas de modo até internacional, né? Pensa em Brasília, uma cidade toda projetada, uma utopia, que as pessoas de alguma forma iriam morar num lugar projetado para que houvesse igualdade, uma cidade sem esquinas, né? Nesses grandes projetos você tinha um problema, né? Onde que ia ficar os pobres? A ideia de que você projetava tudo e não considerava a própria desigualdade que isso gerava, a desigualdade que estava implícita na própria sociedade. Em alguns casos, isso acabava modificando até o projeto moderno, né? Porque não tinha como no Brasil a desigualdade brasileira acabar interferindo na arquitetura, né? Então a gente começou a inventar aqui no Brasil a entrada de serviço, né? Você tem que ter quartinho da empregada, tem que ter entrada de serviço. Isso é uma marca da inovação brasileira, do jeitinho brasileiro, até dentro da arquitetura moderna. O Le Corbusier chegava a falar assim que chegava a falar uma coisa assim, bem provocativa no livro dele sobre arquitetura, que eu acho que é uma citação importante para a gente entender qual o significado que ele dava à arquitetura, né? Em uma certa passagem do livro dele, Por uma Arquitetura, ele disse o seguinte: nossos engenheiros são saudáveis e viris, ativos e úteis, equilibrados e felizes na sua obra, enquanto nossos arquitetos são pessoas desiludidas ou desempregadas, orgulhosas ou rabugentas. Isso porque em breve não haverá mais nada para eles fazerem.
Não temos mais dinheiro para erguermos souvenirs históricos. Ao mesmo tempo, todo mundo precisa tomar banho. Nossos engenheiros proporcionam essas coisas e, portanto, eles serão nossos construtores. Fechando o livro, também o Le Corbusier tem uma frase bem provocativa, porque ele coloca o lugar da arquitetura como aquela que ia travar o processo de transformação social revolucionário. Ele fala: arquitetura ou revolução? A revolução pode ser evitada. Isso acabou gerando interpretações que vinculam claramente o projeto do modernismo arquitetônico com perspectivas reacionárias, né? Mas não precisa ser necessariamente assim. De alguma forma, eles queriam vincular um tipo de racionalidade vertical que projetaria as formas de vida. Esse vínculo entre o trabalho artístico, o trabalho da construção, da arquitetura, com uma perspectiva iluminista, não precisa ser necessariamente reacionário, mas essa era a forma que ele tomava, né? Então, autores como Robert Venturi e Aldo Rossi são referências que vão influenciar os engenheiros do Havaí, porque são autores que justamente vão buscar um tipo de perspectiva pós-moderna dentro da arquitetura. Ao invés da novidade, do novo, da construção de um mundo diferente para as pessoas habitarem, dessa ordenação da racionalidade, agora vem a ideia de uma ironia, fragmentação, colagem, referências pop, referências contextuais. Há uma diferença entre esses dois autores, talvez uma diferença a partir do lugar que eles partiram. Enquanto Aldo Rossi tentava recontextualizar a Veneza, o Robert Venturi tentava recontextualizar Las Vegas. Então o Robert Venturi, de alguma forma, faz o seu elogio aos neons de Las Vegas, aqueles prédios que de alguma maneira traduzem na sua própria forma a sua função, de forma bem pop. Vamos lembrar aqui daqueles tipo trailer de venda de cachorro-quente que tem a forma de um cachorro-quente gigante, aquelas lojas que vendem frango frito que tem o formato de uma galinha, né? Então Venturi apontava para uma arquitetura significante, um tipo de arquitetura que tivesse máscaras sobrepostas, uma atitude que era claramente oposta à atitude ascética e à contenção semântica da modernidade. Se na modernidade o pessoal dizia que menos era mais, agora esses arquitetos pós-modernos vão dizer que menos é chato. Isso então traz um aspecto kit para essa conjunto de citações. Essa postura trouxe para Roberto Venturi a acusação de se portar mais como artista pop do que como arquiteto consequente. É dessa forma que o Jürgen Habermas escreve ele, resumindo a contribuição dele para a arquitetura em uma sentença que eu vou aqui ler. Converte o espírito do movimento moderno em citação a ser ironicamente misturada com outras citações com as quais compõe um luminoso neon. Então, entendendo esses autores que faziam parte do debate lá do contexto do curso de arquitetura, a gente vai saber também por que os Engenheiros do Havaí foi a primeira banda a falar do seu local, partir do seu local, por que o seu primeiro álbum chamava Longe Demais das Capitais. Mas tem mais coisas. Por exemplo, quando os engenheiros falam do lugar que eles ocupavam dentro do cenário do rock nacional, eles destacam que as bandas que já existiam, que eram hegemônicas ali, Revoluções por Minuto, RPM, Legião Urbana, Titãs, até o Ratos do Porão, para eles tinham nomes unidimensionais que traduziam um tipo de perspectiva que para eles tem uma tendência moderna. Palavras que eles consideravam unidimensionais, como se aquelas bandas acreditassem que as canções que eles faziam estavam vinculadas a uma utopia heróica e de alguma transformação social efetiva, ou que eles mesmos ocupariam o lugar dos mitos nessa refundação social. Então o nome Engenheiros do Havaí, mantendo essa brincadeira de um nome
que de alguma forma era paródico, ele seria um contraponto ao tipo de postura que a banda queria engendrar no seu trabalho. Uma perspectiva irônica que se manteria. Por exemplo, se você pensa nos Titãs, no início os Titãs se chamavam Titãs do Iê. Quando o negócio ficou sério, eles tiraram esse Iê para ser só Titãs, né? Na primeira letra lá, Engenheiros do Havaí, a canção, você tem o refrão lá: eles odeiam Alberto Camus, eles só querem ler gibi, eles odeiam Alberto Camus, eles só querem ler Corbusier. Então esses engenheiros do Havaí que estavam sendo ironizados, eles queriam ficar na cultura do entretenimento, no gibi e no Le Corbusier. Queriam ficar no dado moderno, né? Os engenheiros do Havaí, na medida que eles vão se tornando um projeto mais sério, eles vão de alguma forma se aproximando então do próprio Alberto Camus e tentando de alguma forma se desviar dessa postura que é um pouco ambígua. Se por um lado ela se vincula ao entretenimento, por outro ela tem uma dimensão épica, né? Então ela reivindica um lugar na história do rock e não se vê somente como entretenimento, né? Então, se você pensa que os engenheiros eram fã, os engenheiros do Havaí eram fã do Pink Floyd. E o Pink Floyd narrava nas suas letras justamente essa história de um tipo de transformação que o próprio rock processava, a alienação que o sucesso processava na vida das pessoas. Esse é o papel do Pink, né, que é personagem de 2 álbuns do Pink Floyd, em que eles narram como esse roqueiro, ao alcançar o sucesso, se afasta do público, das pessoas próximas e de toda a comunicação possível, entrando no jogo do dinheiro das gravadoras. Então, se o rock progressivo foi criticado pelo punk por ter se afastado da comunicação com os jovens, com mega shows em estádios enormes, virtuosismo instrumental, os equipamentos, a erudição, tudo isso que afastava as pessoas comuns de poderem ser roqueiros, né? Você tinha no punk a ideia de que o Johnny Rotten tinha uma camiseta "Odeio Pink Floyd". Mas até que ponto esse ódio era a abertura para reencenar esse tipo de postura autodestrutiva que o Pink Floyd também denunciava, né? Se o objetivo do punk era contrariar as autoridades, voltar às origens, prestar atenção naquilo que você sente, acredita e sonha, o Pink Floyd de alguma forma tinha seus elementos punks, né? Então o punk, o movimento punk, em algum sentido criou um espantalho. A letra da canção Fé Nenhuma, que está no primeiro álbum dos Engenheiros do Havaí, brinca ou se refere à ideia punk de ausência de futuro. Ela diz o seguinte: por incrível que pareça, o teu discurso é tão seguro, mas talvez você se esqueça, você também não tem futuro. A promessa do faça você mesmo seria uma homenagem impossível. Acabar com a divisão entre palco e plateia, que todos sejam artistas, que todos sejam tudo. É uma utopia artística que queria acabar com as especializações. Assim cada qual faria sua moda, numa busca contraditória de eternidade e aceitação do efêmero. Como vai destacar depois a letra de Pose, anos 90. Não vou viver para sempre, nem morrer a toda hora, como rasgos pré-fabricados num velho novo blue jeans. A gente pode dizer que a crítica que os Engenheiros do Havaí faziam aos punks e aos modernos também não era de todo justa. Eles também estavam produzindo seus espantalhos ali para colocar sua diferença, colocar aquilo que eles tinham para dizer de diferente. Mas isso é muito importante, você ter um projeto estético e você se colocar dentro de uma conversação com algo para dizer. Também eles tentavam se desviar da cobrança que existia dentro da MPB para que a canção ocupasse um lugar sério de representar o país. O tropicalismo já tinha de alguma forma criticado essa cobrança, mostrando o absurdo da tentativa de representar um país tão contraditório, com tantas tendências, com tantas vozes, com o saber popular sendo de alguma forma, e a cultura popular sendo de alguma forma excluída em favor de uma voz de classe média que quer comandar tudo, né? O desejo popular sendo de alguma forma, ou melhor, de todas as formas,
subalternizado em favor dessa utopia, que seria a utopia de classe média burguesa intelectual que quer comandar o país e falar sério, como diria o Tom Zé. No caso dos engenheiros do Havaí, eles seguiram uma via também negativa, utilizando o Camus para pensar o Brasil. A dissonância deles estava na autoironia em relação à sua posição de produto e na resistência de se colocar acima do tempo ou manter a pose roqueira, seguindo um destrutivo roteiro pré-fabricado, como a cena letra de Pose anos 90, de novo. Ela diz: meninos de engenho, santa ingenuidade, santíssima trindade, sexo, drogas e rock and roll. Aí tem uma referência aí também à posição da Santíssima Trindade do rock, que era vista na época como sendo composta por Legião, Titãs e Paralamas. Então essas três grandes bandas seriam as três grandes bandas do rock nacional, e os Engenheiros do Havaí seriam uma espécie de campeão da divisão de acesso, mas não fariam parte dessa elite do jogo. Mas a gente pode ver que os procedimentos lá do pós-modernismo, a ironia, a colagem de imagens, sem uma teleologia, um destino final, faziam parte também da forma de composição das letras e da construção do trabalho dos Engenheiros do Havaí. Então uma canção como Infinitum Highway pode ser vista como um exemplo desse tipo de trabalho. Mas a gente pode já, de alguma forma, contextualizar e entender por que eles cantavam já no primeiro disco, que estavam longe demais das capitais. Eles estavam pensando a partir desse espaço o que significava ter uma banda de rock, o que significava cantar o rock a partir do Rio Grande do Sul. Mas eu vou dar um passo atrás, depois a gente vai falar um pouquinho mais dessas referências da arquitetura, mas eu queria agora falar um pouco do Albert Camus e do existencialismo e dessa perspectiva absurda que os Engenheiros do Havaí vão adotar desde o seu primeiro álbum. Eu acho que aqui a gente vai ter que demorar um pouquinho mais para apresentar para vocês um pouquinho da filosofia do Albert Camus, pelo menos aquilo que é necessário para vocês entenderem o que os engenheiros se apropriaram. Os Engenheiros do Havaí se apropriam nas suas canções. O Albert Camus nasceu em 1913, morreu em 1960 num acidente de carro. Isso é um dado importante para entender também o lugar que ele vai ocupar na cultura popular. Essa morte trágica dentro do acidente de carro é interessante para a gente entender também o lugar que a velocidade e os motores vão ter nessa apropriação que os engenheiros faz da obra do Camus. Mas aqui a gente vai dar um passo atrás, vai ver textos que o Camus escreveu lá em 1942. Ele escreveu um livrinho chamado Estrangeiro, e esse livrinho chamado Estrangeiro tem uma contraparte teórica, que é o livro chamado Mito de Sísifo. O livro Mito de Sísifo, ele começa com uma questão que ele considera fundamental para qualquer filosofia, que é: por que não me suicido? Né? E ele logo se desvia e mostra que essa questão ela traz dentro dela uma busca de completude. A ideia é que o suicídio seria uma completude da existência que resolveria a existência. E ele nega isso. Né? A gente tem que aceitar o absurdo da incompletude da vida. O absurdo da incompletude que é a própria existência. Né? Então, não adianta buscar uma teoria, um amor, não adianta buscar nada para colocar no lugar desse absurdo. Nada para se preencher, para se sentir completo. O objetivo, a imagem que o Camus traz é a ideia de Sísifo, que é um mito grego de alguém que é condenado eternamente a rolar uma pedra até o topo de uma montanha. E toda vez que a pedra chega no topo da montanha, ela rola de volta para a base da montanha. Ele tem que descer e rolar novamente ela para o topo da montanha. E ela vai novamente cair. E nessa tarefa, que é uma tarefa eterna, o Camus quer que a gente pense Sísifo feliz. Você, mesmo sabendo da realidade absurda, mesmo sabendo que os seus esforços talvez não consigam transformar a realidade, se você se prepara e deixa de lado a esperança, a ideia de esperar algo do outro, mas você já aceita de alguma forma a dimensão absurda da própria existência, essa tragicidade que faz parte da vida, você de alguma forma se aproxima
dessa perspectiva do Camus, né? O Camus já é citado, a ideia do absurdo é citado no primeiro álbum, Longe Demais das Capitais. Existem algumas referências dentro das canções, né? Mas tem uma referência que eu vou chamar a atenção, que está numa canção posterior chamada Muros e Grades, em que o Jessica diz assim: viver assim é um absurdo como outro qualquer, como tentar o suicídio ou amar uma mulher. A ideia de que o suicídio pudesse nos completar, a ideia de que um amor pudesse nos completar e nos, de alguma forma, desviar totalmente do absurdo, não é válida, né? Então, essa perspectiva já estava presente no primeiro álbum e ela fazia com que a banda se aproximasse de outras vozes daquele momento. Cabe citar aqui, embora eu não possa desenvolver, como ali já existe um diálogo com as posições, as descrições de Humberto Eco no Viagem à Realidade Cotidiana, em que ele fala de vários aspectos da cultura de massa e das suas autocontradições, e também no seu segundo Diário Mínimo, em que ele brinca muito com a ideia do oxímoro, da junção de figuras contraditórias, né? Então, essa imagem do Albert Camus aparece no primeiro álbum, já dialogando com o mito de Sísifo. Mas ali a banda ainda estava experimentando o primeiro passo e não tinha um projeto muito forte, muito ordenado. Havia contradições internas na banda, por exemplo, o Marcelo Pitts era punk, e se recusava a fazer solos. Então, muitas vezes a banda caminhava por tendências do reggae ou outros estilos que o Maltz e o Gessinger não estavam tão a fim de seguir. Depois, no final, eu vou comentar um pouquinho sobre a saída do Pitts, mas ele sai e entra no seu lugar o Augusto Lix, e aí você vai ter o formato clássico dos Engenheiros do Havaí a partir do álbum A Revolta dos Dandies. Então, esse álbum A Revolta dos Dandies, ele já traz no seu título uma outra citação do Albert Camus. O Camus foi muito criticado pelo seu trabalho em O Estrangeiro e também no Mito de Sísifo por manter uma perspectiva individualista, por ficar preso no indivíduo, né? No primeiro álbum dos Engenheiros é uma música chamada Todo Mundo é uma Ilha, né? Esse individualismo também faz parte da perspectiva deles. Isso é uma coisa que é bom notar. E então ele deu um passo, o Camus deu um passo depois do Mito de Sísifo e escreveu um romance chamado A Peste. Nesse romance, ele descreve uma situação de um tipo de peste que toma conta de uma cidade, a cidade é fechada, e aí você vai ver, a partir daquele contexto de absurdo espalhado, um tipo de solidariedade social que salva a vida em comum, né? Então, talvez, numa situação de desastre, diante da ameaça da vida, as pessoas são solidárias na perspectiva do Camus. Vocês vão ver que se você pegar um romance como o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, ele não é tão otimista quanto o Camus em A Peste. Mas o que nos interessa aqui, talvez, seja que ele tem um contraponto teórico também, que é o romance, que é o texto O Homem Revoltado, né? Em que o Camus se esquiva da necessidade de você ter que escolher entre as opções dadas no pós-guerra entre União Soviética e Estados Unidos, porque ele coloca agora a questão: o que leva um Estado a ter o direito de matar uma pessoa, decretar a pena de morte de uma pessoa? Né? Ele vai sagrar a vida desse jeito, de uma forma tão extrema, que ele quer saber ou quer questionar essa posição do Estado. E quando o Estado, ele considera que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética promoveram extermínios, e para ele tinha a visão lá de campos de extermínio, né? São máquinas de destruição em relação à vida, né? Ele não podia se alinhar com nenhum desses dois lados, né? Então
ele mantém sua revolta, mas sem se colocar ou se alinhar com alguma dessas posições. Essa condição do Camus acaba sendo depois problemática, porque ele manter essa postura absurda sem escolher vai levar ele também a, de alguma forma, se abster de tomar posições políticas em questões muito sérias, como a própria luta pela libertação da Argélia, que era seu país natal. O Albert Camus não era francês de nascimento, mas ele se considerava, era filho ali, se considerava francês e era visto de alguma forma como parte da França, né? Ele não era um árabe argelino, né? Ele era um franco-argelino, né? Então, o Camus, na luta pela libertação da Argélia, ele vai tomar 2 passos atrás e é contra o conflito armado, como se fosse possível uma solução pacífica. Aí a gente tem que, talvez aqui, falar um pouquinho sobre o outro autor ali que faz referência às letras dos engenheiros, que é o Jean-Paul Sartre. Esse sim, o grande pai do existencialismo. O Albert Camus recusava para si esse nome de existencialista, né? Mas ele acabou perdendo essa batalha, né? O Jean-Paul Sartre, ele fala que o existencialismo considera que o homem é lançado no mundo sem escolha, né? Ele não escolheu viver, ele não escolheu onde ele vai nascer, ele não escolheu o contexto onde ele está, mas ele tem que lidar com esse contexto, ele tem que decidir e ele tem que se criar. A existência precede a essência. Você não é definido previamente, você tem que se construir, né? Você tem que construir sua identidade e fazer suas escolhas. E fazer escolhas gera angústia. A angústia é um sinal de liberdade. Viver a angústia de forma autêntica é uma prova de que você decide quem você vai ser. Você aceita a angústia de decidir ao invés de seguir o que os outros decidiram por você, né? Nessa narrativa do Sartre tem essa necessidade de decidir. Isso é bem marcante até no evento que promove a ruptura entre Sartre e o Camus, que é nesse pós-guerra em que o Sartre decide apoiar a União Soviética. Se você tem que decidir, você tem que tomar um lado na disputa. Ele resolve apoiar a União Soviética de Stalin, depois ele apoia a Guerra da Argélia, depois ele rompe com a União Soviética, vira maoísta, mas ele está sempre se posicionando politicamente e nesse ter que decidir, né? A gente vê elementos do existencialismo do Sartre na música, por exemplo, Infinita Highway. Depois ele é citado em uma canção diretamente, né? Na canção Guardas da Fronteira. Nessa canção o Gessler canta lá: antes de atirar o vaso na TV, ouvi o que ela dizia: quando não houver mais amanhã, será um belo dia. Não sou eu mentiroso, foi Sartre quem escreveu o livro, além do mito que limita o infinito e da cegueira dos guardas da fronteira. Então aí você tem a citação direta lá do Jean-Paul Sartre, mas tem várias alusões a essa ideia de você ter de decidir, né? Que a dúvida é o preço da pureza, é inútil ter certeza. E tem uma incorporação aí na música Infinita Highway dessa história do rock, porque o existencialismo virou uma moda, virou um clima cultural que foi incorporado pela literatura beat nos Estados Unidos. Essa literatura beat, depois, ela se tornou popular, mas se aproximando do cotidiano, né? O rock surge, mas o rock de início não era existencialista. O rock você pode pensar que ela é mais um tipo de música de verão, uma música alegre. Ele se aproxima do existencialismo na década de 60, com a chegada de Bob Dylan, que traz as letras existencialistas, e aí modifica. O rock vira uma música de adulto, né? Uma música, vamos dizer assim, com todas as aspas sérias, quando você tem essa fusão entre Beatles
e Bob Dylan, né? Esse encontro entre Beatles e Bob Dylan que modifica o horizonte da utopia lírica da canção popular, né? E aí você vai ter essa fusão de elementos. Beat mais drogas é igual a hippie, né? Então você tem essa transformação que é a invenção da juventude, a invenção de uma fase da vida em que a pessoa pode entrar em crise porque ela quer comprar as coisas e não tem dinheiro. Então, essa crise cria um universo aí de consumo de identidade. O existencialismo vira moda porque você constrói a sua identidade a partir daquilo que você consome. Então, o existencialismo foi consumido também. Ele era uma contracultura que acabou incorporada na cultura de massa e o seu discurso virou um lugar comum, né? Um lugar comum consumido. Aí as pessoas buscam ter angústia, elas buscam reverenciar o próprio absurdo. Então a TV diz: quando não houver mais amanhã, será um belo dia. Então essa busca de um choque, de algo chocante, já não faz mais sentido, né? Isso é curioso porque se a gente for considerar isso, o existencialismo incorporado pelos engenheiros do Havaí, ele não tem essa força de ruptura, né? Até que ponto que esse discurso apropriado desse jeito, ele acaba de alguma forma sendo quietista, né? Isso é bem sério, porque você cai num tipo de individualismo, nessa ideia do absurdo, de você ter que escolher. Essa postura individualista foi vista pelo próprio Sartre, né? Por isso que ele tentou se engajar. Mas eu vou voltar nisso depois um pouquinho. Eu queria só chamar a atenção porque no livro O Homem Revoltado, do Camus, há um capítulo chamado A Revolta dos Dandies, que é o título justamente do segundo álbum dos Engenheiros do Havaí, o álbum Amarelo, que é considerado o álbum clássico, né? Lá o Camus vai criticar os exageros românticos e a sua revolta metafísica, que se torna um mero jogo de aparências. Os românticos seriam seu protótipo de ação não no revolucionário, mas no dandy, inaugurando um culto do personagem. O revoltado romântico busca a solução na atitude. O romântico dandy nega o absurdo por meios artísticos. Assim, explica Camus, citando ele, vou citar ele aqui, o dandy cria sua própria unidade por meios estéticos, mas trata-se de uma estética da singularidade e da negação. Viver e morrer diante de um espelho. Essa era, segundo Baudelaire, o lema do dandy. Ele é, na verdade, coerente. O dandy, por sua função, é sempre um opositor. Ele só se mantém no desafio. Até então, a criatura só recebia sua coerência de criador. A partir do momento em que consagra sua ruptura com ele, ei-la entregue aos instantes e aos dias que passam, à sensibilidade dispersa. É preciso, portanto, que ele se reafirme. O dandy forja uma unidade pela própria força da recusa. Disperso na qualidade de pessoa privada de regra, ele será coerente como personagem, mas um personagem pressupõe um público. O dandy só pode desempenhar um papel quando se opõe. Ele só pode assegurar-se sua própria existência reencontrando-as no rosto dos outros. Os outros são seu espelho. Espelho logo ofuscado, é bem verdade, pois a capacidade de atenção humana é limitada. Ela deve ser sempre despertada, incitada pela provocação. O dandy, portanto, é obrigado a impressionar. Sua vocação de dandy está na singularidade, seu aperfeiçoamento no excesso. Sempre em ruptura, sempre à margem das coisas, ele obriga os outros a criarem-no enquanto nega seus valores. Ele desempenha a sua vida por incapaz de vivê-la. Desempenha até a morte, exceto nos momentos em que fica só e sem um espelho. Para o dandy, ser só quer dizer não ser nada. Os românticos só falaram de forma tão magnífica sobre a solidão porque ela era sua dor real, a que não se consegue suportar. Se todos souberem falar da dor, é porque, sem esperança de superá-la de outra forma que não por vãs paródias, sentiam instintivamente que ela continuava
como sua única desculpa e como sua verdadeira nobreza. Essa perspectiva do absurdo, de crítica do dandismo romântico, fez com que os Engenheiros do Havaí tivessem uma percepção auto-irônica, que por vezes tornava-se destrutiva. O excesso de absurdo flertava com o niilismo paralisante, numa tensão que Camus percebeu, mas que não conseguiu solucionar. Será que ela teria solução? A gente pode pensar também até que ponto que essa crítica ao dandy é uma crítica também a outras bandas de rock. Até que ponto que eles estão falando aqui da postura de Renato Russo, de Cazuza, né? Até que ponto você pode colocar essas outras bandas como bandas românticas que caíram no dandismo, né? Até porque aí você tem um elemento homoerótico, né? Até que ponto o dandy é um homoafetivo, né? Então, essa crítica aqui pode ser considerada reacionária nesse aspecto. E também, se você pega o álbum A Revolta dos Dandies, tem lá a canção Terra de Gigantes, em que você problematiza essa terra onde a juventude é uma banda não propaganda de refrigerantes. É difícil você não pensar que há uma alusão à Legião Urbana, né? E a ideia da geração Coca-Cola, né? Mas é claro que há um discurso próprio sendo construído e esse discurso próprio dialoga com os outros discursos que haviam naquele contexto. Pois bem, essa imagem do absurdo, essa imagem do Sísifo, é uma imagem que vai ser concatenada à ideia da engrenagem e do consumo, né? Numa sociedade do consumo, de uma sociedade alienada pelo capital. Essa imagem vai estar presente nos álbuns do Engenheiros do Havaí, vai estar presente no álbum seguinte, Ouço o que eu digo, não ouço ninguém, mas muitas vezes reduzindo as polaridades e as tensões sociais nessa própria ideia de absurdo, sem se posicionar muito claramente. Mas com a pretensão, aquela pretensão que eles negavam lá no início, que na escola de arquitetura eles de alguma forma se esquivavam, de alguma forma os contaminou. E numa entrevista o Gessger comentou que eles faziam uma música que eles consideravam séria, como Legião, uma música que eles... A palavra séria eu não lembro se ele usou, mas é uma música que tinha uma dimensão existencial, né? Diferente do Lulu Santos, que era pop. Esse é um grande pecado, né? Você acusar o outro de pop e se colocar fora, né? E logo eles perceberam que eles acabaram caindo nesse discurso de alguma forma reivindicar um tipo de autenticidade e de pureza que se colocavam fora dessa dimensão do pop. E os engenheiros também se decidiram em um certo momento politicamente, né? Talvez tenham sentido o peso dessa dimensão sartreana, do ter que decidir se posicionar diante das eleições de 89. Eles foram a única banda que eu conheço, assim, talvez a banda mais importante, que teve um posicionamento político definido, fazendo campanha para o Leonel Brizola, fazendo shows para o Leonel Brizola, e nesses shows eles tinham que improvisar ali músicas, às vezes acabava o repertório, tinha que tocar coisas, e aí vai surgir a regravação de Era um Garoto que Como Eu amava os Beatles e os Rolling Stones, e vai surgir também uma quebra no discurso, que eles estavam construindo uma trilogia de álbuns com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, e vai surgir um álbum de estúdio estranho, que é o Papa é Pop, e é o Papa é Pop que vai fechar nossas referências ao Camus aqui por enquanto, nessa nossa conversa de hoje, porque o Papa é Pop é um disco em que as referências kitsch, o brega, abundam ali. Aí volta com tudo a ideia do neon Las Vegas. Aí as ideias do Roberto Venturi reaparecem e reacenam com força. A arquitetura também ali é uma referência importante dentro desse álbum, que tem no encarte lá um pedido de desculpas ao Lulu Santos, né? E aí eu vou trazer outra referência do Camus para a gente entender esse álbum. Eu acho que a gente pode completar a trajetória do Camus aqui que eu estou contando aqui, pelo menos para essa conversa, com o livro A Queda, né? Depois da briga lá com do rompimento com o Sartre, o
O Camus ficou um bom tempo sem escrever. A ruptura dele se deu justamente por esse posicionamento ou não em relação à União Soviética, né? E quando ele volta a escrever, ele escreve uma obra-prima, um livro pequenininho chamado A Queda. Nesse livro A Queda você tem uma pessoa contando da sua situação de auto-julgamento, ela se julgando culpada porque ela, andando na noite, viu uma pessoa caindo na água, a pessoa se jogou da ponte, aparentemente, e ela não pulou para salvar, sabe? Ela foi covarde de alguma forma, ela não fez esse gesto de ajuda para o outro, e ela está contando, se comiserando ali por essa situação, e vai contando mais coisas, é um monólogo, né? E em determinada passagem ela relembra uma situação em que ela esteve presa em um campo de concentração em que havia uma pessoa que havia lutado contra Franco e que estava muito chateada, estava de certa forma tinha perdido um pouco a sanidade porque foi lutar contra o Franco na Espanha e descobriu que o padre apoiava o Franco, né? O Papa apoiava o Franco, desculpe. O Papa apoiava posições autoritárias e ele começou a ficar bitolado com isso e falava da necessidade de ter um novo Papa e elegeu um novo Papa ali naquele lugar. E ele perguntou quem queria ser Papa e esse personagem que narrava o romance levantou a mão e ele foi proclamado Papa naquela situação. O que de início não representava muita coisa, aos poucos foi uma situação que foi referendada por outras pessoas, começaram a chamá-lo de Papa e colocando uma posição de privilégio, e quando começou a faltar as coisas, faltar alimento, faltar água, essa pessoa se aproveitou da situação de ser considerado Papa e tomou vantagens, né? Tomou para si uma posição de liderança que exclui os outros, né? E aí eu vou citar um texto aqui do A Queda, do Camus, em que ele fala: é assim, meu caro, que nascem os impérios e as igrejas, sob o sol da morte. E para corrigir um pouco meus discursos de ontem, vou contar-lhes a grande ideia que me surgiu ao falar de tudo isso, que já nem sei mais se vivi ou sonhei. Minha grande ideia é que é preciso perdoar o Papa. Primeiro, ele precisa disso mais do que ninguém. E depois, é a única maneira de nos colocarmos acima dele. Olha só, perdoar o Papa. Na época você tinha ali, há pouco tempo antes, o Papa João Paulo II havia visitado o Brasil e ele havia ido no Rio Grande do Sul e tomado chimarrão, né? E tiraram foto dele com essa caneca de chimarrão. Esse Papa que buscava a popularidade e buscava os holofotes do pop, né? E quando você entra nos holofotes do pop, até que ponto que você é consumido por esses holofotes, você se torna um produto a mais, né? Um produto que você é venerado e é destruído. O Papa tinha sofrido um atentado, né? Tinha dado tiro nesse Papa, né? Então você tem esse álbum chamado O Papa é Pop. Você tem essa homenagem e essa citação indireta ao Camus. Essa referência ao Camus não é explícita, mas ela é articulada como uma contraparte, porque você tem uma canção chamada Papa é Pop, em que você denuncia o consumismo, essa busca por novidade, essa retroalimentação do sistema que está sempre falando para você comprar algo novo, para você nunca ficar contente, né? E os produtos surgindo como aquilo que vai te dar completude. E junto com o Papa é Pop, desse consumo da novidade, você tem uma outra canção no segundo álbum na segunda parte do álbum, chamado Perfeita Simetria, que coloca essa mesma questão no âmbito do privado. A música, a parte musical, ela permanece a mesma. Eles mudaram apenas a letra, que agora toca na questão romântica de você, no âmbito individual, buscar uma pessoa e achar que essa pessoa vai de alguma forma te complementar e você vai gerar a perfeita simetria. Você vai se completar quando tiver contato com essa pessoa e você procura ela, procura sinais dela, vestígios dela, procura essa perfeita simetria sonhada, né? Essa unidade platônica das metades da laranja que foram separadas e procura de alguma forma se encontrar. Veja o absurdo do Camus de novo. A ideia de completude no consumo.
ou na vida privada, né? Ou nessa busca de um amor que é um amor de consumo também, que você quer o outro como a sua completude, até que ponto você suporta o outro como outro, né? Como alteridade. Aí você tem essa crítica. Há elementos do Baudrillard, já nesse discurso dos Engenheiros do Havaí, eles citam a maioria silenciosa, orgulhosa de não ter nada para dizer. Há aliterações, muitas, os oxímoros aumentam, as contradições aumentam, e o discurso dos Engenheiros do Havaí vai continuar nesse caminho dessa crítica à sociedade de consumo e nesse horizonte do absurdo, né? O absurdo vai continuar sendo o mote e a referência para descrever a situação do país, e a gente pode pensar até que ponto que esse absurdo contínuo leva você para uma posição paralisante, uma posição em que você não consegue articular sentido para as coisas que você está fazendo, e é um isolamento também, né? Porque o próprio grupo Engenheiros do Havaí, ele virou um bando, né? Não uma banda, né? E ele foi se esfacelando, foi se destruindo por dentro. Em 1996, já com a saída a expulsão, a saída toda a controvérsia do Augusto Lix, os Engenheiros do Havaí lançam um álbum chamado Simples de Coração, em que na primeira canção Humberto Gessinger fala de si mesmo, se coloca como um déspota esclarecido nessa profunda e confusa mediocracia, onde todo mundo canta lá, 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 lá. E no meio do lá, lá, lá confuso, no meio dessa profusão de vozes do mesmo, é preciso de alguma forma você reafirmar um lugar de iluminação, mas esse lugar de iluminação agora se afasta do Neon Las Vegas, né? Ali há uma ruptura bem marcante em relação ao discurso pós-moderno, né? E essa posição pós-moderna, eu acho que não é que eles assumiam o pós-modernismo, mas eles assumiam uma condição pós-moderna, como se aqueles tempos fossem marcados pela pós-modernidade, né? Para a gente fechar nosso caminho aqui, que eu acho que já está grande, já está fazendo um sentido para muita gente, eu queria só mostrar como um terceiro elemento, que eu falei que é essa sabedoria dos surfistas, né? Depois do Simples de Coração, o Gessinger lançou um álbum solo, na verdade um trio, né? Que a gente pode dizer que é o primeiro álbum solo, porque ele compõe todas as canções, e surgiu uma coisa nova ali, uma novidade de sentido que vai ser importante na trajetória da banda, na trajetória das composições, que é a canção A Onda, né? Essa canção A Onda, ela fala da postura do surfista, que ele tem que esperar a onda chegar, ele não domina a onda, né? Essa postura do surfista vai começar a ser pensada nas canções dos Engenheiros do Havaí e vai se repetir como imagem em outras canções, né? E ela é uma referência à metáfora do surf, na verdade, o personagem conceitual do surfista que aparece no Deleuze. O Deleuze coloca uma sabedoria própria do surfista que está em não dominar a natureza, mas se inserir na natureza. E ele coloca que vários esportes teriam essa relação com a natureza, não de domínio, mas de uma inserção, de uma convivência com o ambiente, em que você não estava preocupado com o empenho, a vitória, né? Mas de alguma forma com você se inteirar com a paisagem, né? Você pode ver essa imagem de novo e dessa vez mais forte, ocupando um lugar central e resolvendo muitos dos dilemas dessa busca de sentido no álbum Surfando Karmas e DNA, né? A própria canção Surfando Karmas e DNA tem essa relação com o surf, né? Essa ideia de você buscar a liberdade aceitando a determinação que existe, certa determinação que existe, né? Então você cria sua liberdade sem romper com tudo que é dado por karma ou por DNA, né? Você tem que de alguma forma surfar a onda do seu contexto. E a canção que marca essa transição
A canção que marca essa transição de sentido é uma canção chamada Esportes Radicais. A canção Esportes Radicais está no álbum Surfando Karmas DNA, e talvez não seja uma canção que muita gente se lembra, não é um hit, mas ela é a continuidade, a canção que é a continuidade de Infinita Highway, né? A Infinita Highway é uma canção que de alguma forma incorpora o existencialismo e mostra ou se apropria da ideia do existencialismo, como ele foi divulgado no Brasil através de canções como a de Roberto Carlos, né? Das Curvas da Estrada de Santos, né? Ou da Milionário José Rico, né? A Estrada é a Vida, né? E a Infinita Highway tem um horizonte ali que é um horizonte de ausência de sentido. As placas te dizem coisas, mas você não obedece porque não há sentido, né? Você tem essa liberdade plena, mas tem um sentido comum, né? Esportes Radicais coloca uma situação diferente. Ela começa com os versos talvez enigmáticos, porque eles dizem o seguinte: preso no trânsito de aços imóveis, faço as contas na ponta do lápis e nada faz sentido, né? Há um aprendizado aí da contingência, mas as pessoas não querem aceitar a contingência, elas querem as coisas estáticas, né? E aceitar a contingência, aceitar a onda, aceitar que você não domina tudo é muito difícil, né? E aí ele faz uma referência a uma transformação no objetivo da ação, porque ele vai dizer: adrenalina é uma menina dormindo, dançando em silêncio, imaginando um reggae. Isso foge da competição de alimentar os motores para a sabedoria de freios e airbag, né? Proteção e fluxo lento, como esperar a onda certa sem forçar as coisas. Talvez forçando só a letra, porque há algumas frases meio enigmáticas, porque ele diz assim: se Califórnia fosse França, a rampa que lança o skate ao céu seria o nosso chão. Então, se Califórnia fosse França, você tem ali alusão ao lugar que seria o berço da filosofia do flow e da harmonia com a natureza, onde surgiu a cultura do surf, que é a Califórnia, com a França, que é a terra dessa introspecção da filosofia do Deleuze. Então, o surfista da imanência estaria no nosso cotidiano, o surfista deleuziano. Compõe uma onda sem transcendência, né? Você se torna um tipo de surfista da imanência. Olha só. E aí você vai ter essa transformação de sentido. Na letra, a letra continua dizendo, então, de giros, que você vai fazendo giros, mas esses giros ali, cada vez maiores, não são para vencer, não são para competir no sentido de você ganhar algo. Esses giros cada vez maiores são intensificações, né? Você vai girando 180, 360, 540 graus, só para ver até quando o motor aguenta o caos. Evoca também o skate como esporte radical, mas subvertendo a ideia de competição. O giro está ali em outro sentido, né? Não para testar os limites do caos, né? Mas ali no chão, na imanência do cotidiano. E a letra segue então colocando o que é importante para a gente, né? Que essa ideia espinosista, né? De você ter uma sabedoria do surfar o caos, né? A letra se fecha então com frases que são muito marcantes, né? Que são as seguintes: não vou ficar parado, não vou passar batido, se nada faz sentido, há muito o que fazer. Não há alternativa, é a única opção, unir o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Contra toda expectativa, contra qualquer previsão, há um ponto de partida, há um ponto de união. Sentir com inteligência, pensar com emoção. Essa frase, unir o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, é atribuída geralmente a Gramsci, mas é de outro autor, que era Raymond Roland, né? E o Gramsci cita essa frase,
Então agora você tem uma outra perspectiva, que é a ideia de você criar sentido. E aí você vai ver que dentro das narrativas ali do contexto, o Jéssica se aproxima de uma crítica à sociedade de controle através de Deleuze e de outros autores. E eu não vou desenvolver isso agora. Eu acho que a gente já fez uma trajetória bem interessante, pelo menos para mim é interessante. Eu agradeço quem ouviu até agora. Eu queria só comentar, para fechar nossa conversa, por que esse episódio era para ter acontecido muito antes. Eu tinha uma pesquisa muito desenvolvida sobre Engenheiros do Havaí, em diversos aspectos, né? Mas eu acho que algumas revelações acabaram atrapalhando essa fascinação de fã, né? Uma delas é as narrativas da saída do Marcelo Pitts da banda. O Marcelo Pitts é o primeiro baixista negro. Apareceram as narrativas no livro Infinita Highway, do Alexandre Lucchesi, e elas são muito problemáticas, porque tanto o Maltz como o Gessig são acusados de fazer algumas brincadeiras com o Marcelo Pitts, como por exemplo jogar cerveja no chapéu novo dele, deixar o ar condicionado ligado porque achavam que ele tocava melhor quando ele estava com o nariz entupido, com rinite, ou deixar o aparelho, o baixo dele de uma forma que ele tomasse choque. E eles tomam isso como tudo brincadeira, né? Brincadeira da juventude, né? Deixando no palco sozinho, porque ele era punk e não solava. E como essa série de brincadeiras teriam feito ele sair da banda, né? Você pode pensar que tem uma dimensão juvenil aí, mas você não pode deixar de pensar na palavra racismo. E a gente é responsável por pensar nisso mais do que eles. Eu acho que cabe uma autorreflexão sobre isso, né? Também o Gessig tem alguns momentos que ele deu entrevistas que ele, na década de 90, em que ele disse que ele não fazia mais sucesso porque ele não era gay. E aí é claro que há dimensões de homofobia também, até na canção A Violência Travestida Faz Seu Trotuar. Essa ideia do travestimento da violência, ela envelheceu mal, mas isso não é um motivo também para a gente não pensar que ali tinha uma força grande, né? Nessa canção A Violência Travestida Faz Seu Trotuar, ele chama a Patrícia Marques, que era do Trem da Alegria, para cantar a canção, e eles fazem uma crítica aos programas de infantis apresentados por Xuxa, Mara Maravilha, Angélica, essas figuras que de alguma forma faziam o clube da criança junkie na época, né? E é uma crítica bem forte, uma crítica que talvez seja o Felca da época. Essa canção poderia ser vista, né? Contra essa tomada da infância das crianças. Mas voltando ao último ponto que eu acho que me fez de alguma forma abortar o trabalho que eu estava fazendo com os Engenheiros do Havaí, é a questão política mesmo. Eu acho que tem momentos o Sartre está certo, é o momento que o Camus está certo, e a gente tem que pensar as horas que a gente tem que decidir e as horas que a gente tem que buscar criar alternativas, né? E eu acho que nas eleições de 2018 era o momento que a gente tinha que decidir, se posicionar. E eu acho que ali o Gessig demorou demais, ele não se posicionou claramente e deixou a ambiguidade falar de uma forma negativa, porque apesar que nas últimas eleições ele tenha se posicionado, eu acho que a gente acaba sendo responsável pelo que a gente diz, que a gente não diz. Quem ocupa o trono tem culpa, quem duvida da vida de quem tem culpa, e quem evita a dúvida também tem culpa. Então é uma decisão. O Jéssica depois ele escreveu outras canções em que ele fala, por exemplo, que ele abandonou a Infinita Highway, que ele passou para a Avenida Anonimato, mas eu não sei se a gente tem toda... Quer dizer, o direito a gente tem, né? Mas não deixa de ser decepcionante quando você vê que o Maltz, por exemplo, se posicionou claramente à direita, né? Perspectivas vinculadas à direita, e
você não tem o Geske com uma perspectiva muito clara nesse contexto de disputa em que, falando claramente, o Geske fez uma dupla com o Duca Lendecker. O Duca Lendecker é casado com a Manuela Dávila. A Manuela Dávila sofreu violências e foi perseguida de forma grave durante as eleições de 2018. Então eu achava que o posicionamento ali era importante, né? Mas com o tempo a gente consegue relevar um pouco essas coisas e entender que essas coisas fazem parte da história de mais gente, e essas narrativas de alguma forma sendo destrinchadas ou problematizadas ou desenvolvidas ajudam a gente entender por que uma multidão pode gritar filosofia para uma banda de rock, né? E isso pode de alguma forma fazer sentido e dar sentido para a vida de muita gente. É isso. Em té, muito obrigado.